Fala galera, se você é novo aqui no canal, eu sou o Caio na Estrada e já fazem mais de 4 anos que eu vivo viajando. E eu quero falar um pouco sobre essa experiência que eu acho que mudou demais, tanto a forma como que eu penso, a visão que eu tenho do que é a prosperidade. E esse vídeo eu quero trazer justamente isso, um pouco sobre como que foi esses anos viajando, relembrar algumas aventuras que eu tive, alguns aprendizados também. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve porque eu tô sempre compartilhando aqui mais sobre as minhas aventuras, além desse estilo de vida que é tão diferente, né? Quando eu paro para pensar nesses 4 anos que eu já tô viajando, eu acho que uma das coisas que mais vem na minha cabeça é principalmente como que eu mudei. Eu era uma pessoa totalmente diferente, eu sou natural de São Paulo, então eu tinha aquela vida mais convencional de trabalhar das 8 às 6, enfrentar 2 horas de trânsito, tanto para chegar no trabalho quanto depois do trabalho para poder chegar em casa. E esse ritmo que eu levava, né, essa correria da gente sempre ter que ter mais coisas, a gente sempre ter que estar numa outra posição maior do que a que a gente já está, acabou me fazendo muito mal ao longo do tempo. Então, na época quando eu estava em São Paulo, eu lembro muito quando eu tinha muitas crises de ansiedade, eu acaba meio que vivendo sempre esperando algo, né, ou buscando algo. E eu tinha também, né, fortes resquícios aí de depressão. Então foi no meio dessas crises, inclusive, que eu cheguei na conclusão de que eu não queria levar esse estilo de vida para mim. E aí eu tive coragem de pedir demissão do meu trabalho, entreguei o lugar onde eu estava morando, peguei todo o dinheiro que eu tinha e comecei a viajar sem saber do que me esperava ou até mesmo quanto tempo que eu ia viajar. Diria que essa foi uma das coisas mais irresponsáveis que eu já fiz, porque eu saí sem nenhum tipo de planejamento, né? Eu só sabia que eu queria seguir um determinado roteiro, mas eu não sabia como que era viajar a longo prazo, o que eu ia fazer para poder ganhar dinheiro, como que eu ia me manter na estrada, se eu ia gostar ou não ia. Eu só queria escapar da realidade que eu estava vivendo até então. E muitas pessoas, né, que naquela época viram esse movimento que eu tive, me chamou de doido, me chamou de irresponsável, e hoje eu vejo que elas tinham razão. Mas aí eu saí de São Paulo, coloquei uma mochila nas costas e o primeiro lugar que eu fui foi Florianópolis. Corta! Até então eu tinha uma ideia de ir para Florianópolis, descer até o sul do Brasil, né? No caso, descer mais pelo sul e começar a viajar pelos países da América Latina, né? Entrar pela Argentina, Uruguai, enfim. Mas meus planos mudou. Quando eu cheguei em Florianópolis, eu descobri o voluntariado. O voluntariado, para quem não sabe, é quando você trabalha, né, numa hospedagem, num hotel, num hostel, e você troca algumas horas de trabalho do seu dia por uma hospedagem e muitas vezes alimentação. E aí eu encontrei nesses voluntariados uma maneira de fazer o meu dinheiro render mais. Então eu acabava economizando muito, fiz voluntariado em Floripa. Lá, inclusive, como foi o primeiro lugar onde eu cheguei, eu gastei muito dinheiro vivendo com festas. O beijo da morena. Eu lembro que a gente fazia muito rolê no voluntariado que eu tava, conheci muita gente incrível. Então, para mim ali foi meio que um primeiro choque, né? Onde eu vi que eu não tava viajando mais de férias. Porque quando a gente viaja de férias, a gente sempre tem aquela questão de, vou viver o máximo possível nesse tempo, porque depois eu vou voltar para minha vida normal. E eu não queria voltar para a vida normal porque, na verdade, eu não tinha nem vida normal para voltar mais, porque eu tinha jogado tudo pro alto. Então ali foi onde que eu vi que eu precisava, né, não sair gastando, viajando como se eu estivesse de férias, e sim como se realmente fosse o meu estilo de vida. Então, nesses 2 meses que eu fiquei em Florianópolis, eu sei que eu gastei assim muito, mas muito mais, né, do que eu normalmente gasto, muito por causa que eu estava vivendo localmente ali, estava feliz. E aí depois eu comecei a entender que as coisas não funcionam desse jeito. Com relação à mudança dos planos, essa época que eu comecei a viajar foi logo depois da pandemia, então as fronteiras entre os países ainda estavam meio que restritos, alguns países estavam com as fronteiras fechadas. Então muita gente me recomendou não ir para fora do Brasil porque eu poderia correr o risco de ficar preso em algum lugar. E aí foi isso que eu fiz. Ao invés de ir para o Brasil, para fora do Brasil, então eu mudei a minha rota e comecei a subir. E particularmente essa foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Muito porque o Brasil é incrível, o Brasil é do tamanho de um continente,
Eu viajando pelo Brasil durante esses 4 anos, eu fui para muitos lugares, eu fiz todo o Nordeste, fiquei um bom tempo viajando por Minas Gerais, viajei para o norte do país também. Então eu tive a oportunidade de conhecer muitas culturas, muitas pessoas, muitos biomas, muitas paisagens diferentes dentro do nosso país. Eu tive a oportunidade de ver como que o Brasil é diverso e como que eu não conhecia nada do Brasil. Então, foi uma das melhores coisas que aconteceu, né, essa mudança de rota, porque fez eu realmente ter orgulho do meu país. Então, depois de Florianópolis, eu subi, aí eu fui até o Paraná, fui até a Foz do Iguaçu, conheci as cataratas do Iguaçu. Que também foi um destino incrível, uma dimensão enorme quando você chega lá e você vê a força daquelas cascatas absurdas caindo, assim, você realmente entende, né, estando lá, por que que é uma das maravilhas do mundo. Depois do Paraná, eu subi rapidamente para Belo Horizonte, fiquei umas 2 semanas ali. Nesse instante, eu ainda não tinha viajado pelo estado de Minas Gerais, eu passei realmente mais rápido ali e depois já fui para Espírito Santo, onde eu conheci Guarapari, Vitória, e que me surpreendeu muito, né? Porque as pessoas, de um modo geral, não conhecem tanto o Espírito Santo. Quem conhece o Espírito Santo é mais a galera que mora no estado ou os mineiros que acabam indo bastante para as praias de Espírito Santo por causa que são mais próximas. Mas lá tem lugares lindíssimos, de águas cristalinas também, né? Como as próprias praias de Guarapari. Que me surpreendeu muito. Então, para mim, foi um dos lugares assim que eu não conhecia e que me chamaram muita atenção. Depois eu fui subindo, né, pelo litoral, fui até Salvador. E Salvador é incrível, né? Salvador ali você vê realmente também que é um lugar onde tem uma energia absurda. Depois subi para Aracaju. Aracaju fiquei um mês ali. Tem ali os pontos positivos, mas os pontos negativos também, porque em Aracaju eu não fiquei em hostel, eu tinha alugado um Airbnb, um apartamento, e eu fiquei um mês lá. Então Aracaju foi um momento ali onde eu fiquei muito solitário, né, curtindo muito a minha companhia, porém, isso eu vi que acabava me fazendo muita falta, né, você não tá num ambiente de hostel, onde hostel tem muitos viajantes, principalmente viajando sozinhos, então você tá sempre em interação, sempre em grupo ali, sempre tem alguém para você conversar. E eu senti essa falta no tempo que eu estava em Aracaju, justamente porque eu estava ali num Airbnb sozinho, então para mim foi uma experiência diferente. Depois eu subi para Maceió. Paraíso, né? Nosso Caribe brasileiro realmente. Praias lindíssimas. Aí ali eu fui entender, né, o que é também, de fato, assim, o Nordeste, a água quente, paraíso, as coisas mais baratas. Fui subindo Maceió, fui até Maragogi, depois Porto de Galinhas, né? Entrei em Pernambuco, depois fui para Paraíba, minha amada Paraíba, onde eu sempre voltei em outras oportunidades também. Então eu fiz todo esse Nordeste, né? Esse litoral nordestino. Passei ali por Pipa, né, Natal, então subi até Fortaleza, depois Jericoacoara, fiz as Rotas das Emoções, né, que é ali junto de Fortaleza, Jericoacoara, Delta do Parnaíba, onde foi um dos lugares, assim, um dos pôr do sóis mais fantásticos que eu vi, que foi a Revoada dos Guarás. Então é um outro lugar também que não é tão conhecido e que, assim, para mim é uma das coisas mais incríveis que a gente tem no Brasil. É um pôr do sol, assim, que tem muitos guarás. Guarás são aquelas aves mais vermelhas mesmo, né? Com as penas avermelhadas. Então fica um espetáculo incrível no pôr do sol, porque era um bando de guarás onde eles iam para alguma ilha, né? Onde eles iam dormir e eles passavam assim na frente do pôr do sol. Realmente, assim, foi uma experiência surreal. Depois fui até os Lençóis Maranhenses, onde eu tive a oportunidade de atravessar os Lençóis Maranhenses andando. Para mim também foi uma das experiências assim, mais marcantes da minha vida.
causa que eu acho que o Brasil tem muitas coisas lindas, mas os Lençóis Maranhenses é algo único no mundo, não só no Brasil, né? Como diversos outros lugares do Brasil também. Mas você poder caminhar ali, você vê as lagoas, cada lagoa é uma cor diferente, você vê ela de maneira cristalina. E durante essa caminhada, quando você atravessa, né, andando os lençóis, você dorme em redários, que são comunidades que existem no meio dos Lençóis Maranhenses, que são uma, duas, três famílias que moram lá há muito tempo. Então você tem esse contato com essas pessoas. Para mim, eu lembro que foi uma das experiências mais marcantes que eu tive. Depois subi até São Luís, conheci o São João de São Luís, que para mim é um dos melhores do Brasil e eu nem imaginava que existia. Vai baixando teu valor, se então conheci a Festa do Boi, Alcântara eu fui também, que é uma outra cidade histórica incrível. Belém do Pará também, muita cultura, muita coisa incrível, muita coisa massa. Depois fui até a Ilha do Marajó, onde eu conheci lá a Ilha dos Búfalos. Então você realmente vê búfalos por todos os cantos. Eu primeiro tenho que dar a mão para ele cheirar. Os búfalos ali, eles são meio como se fossem animais de estimação. Você pode até, inclusive, fazer carinho em alguns de tão dóceis que eles são. As polícias, né, elas andam montadas no búfalos. É uma experiência, assim, muito diferente. E estando em Belém, eu também tive a oportunidade de pegar um barco, né, igual os moradores locais fazem, e atravessar todo o Rio Amazonas durante 7 dias, dormindo em rede, até Manaus. Foi uma experiência também incrível, sem sinal de internet durante a maioria do trajeto, né? A maior parte do trajeto. Foi realmente assim uma das experiências também mais transformadoras, porque você acabava vendo um Brasil que é um Brasil invisível, que são as comunidades ribeirinhas que moram no meio do Rio Amazonas, aonde não tem nenhum tipo de estrutura, né, ou de ajuda a quilômetros de distância. Então você vê crianças de 3 anos de idade pegando um barquinho, indo até perto das embarcações, né, dos catamarãs onde a gente fez essa navegação, pedindo comida, pedindo algum tipo de presente, né, ou ajuda. E aí as pessoas elas jogavam assim no rio e as crianças iam lá, pegavam todas felizes e levavam embora para suas casinhas de madeira. Então, para mim, ali foi um soco no estômago muito grande, porque conhecer essa realidade, né, um Brasil ali que a gente nem imagina que existe, é algo também que faz você mudar muito. Depois disso, né, quando eu cheguei em Manaus também, mais uma vez conhecendo um Brasil diferente, onde você vê ali também uma cultura muito forte, uma cultura muito rica. Além de Manaus, ali você vê a força da floresta amazônica, né? Conheci também Presidente Figueiredo, com cachoeiras belíssimas no coração da floresta, então também assim foi umas paisagens surreais de lindas. Depois de passar essa experiência no norte, aí eu desci novamente para o sudeste, aí eu comecei a viajar pelo estado de Minas Gerais, onde eu conheci cidades históricas incríveis, conheci um pouco mais da história, né, do nosso Brasil, de como foi a questão também da urbanização do interior, a questão da exploração, né, dos nossos minérios também. E entender isso também, né? Você vê também ali a força, né, das pessoas que eram escravizadas por construir tudo aquilo ali. Então você realmente fica muito impactado. Acho que não tem como não ficar. Então eu fiquei um tempo ali viajando pelas cidades de Minas Gerais. Minas Gerais, assim, é um estado com uma comida incrível, as pessoas incríveis também que te acolhem a todo momento e as paisagens também surreais, né? Você olha assim os mares de morros, as cidades históricas muito bem conservadas com as suas construções. Você vê muitas cachoeiras incríveis lá também. Então a todo momento, aonde você vai, tem uma cachoeira onde é possível você também aproveitar. Então eu acabei ficando um tempo lá. Depois eu subi novamente para Paraíba, né? Depois de passar esse tempo em Minas Gerais,
Lá na Paraíba também eu fiz uma experiência imersiva, que foi ficar 7 dias, né, andando dentro de tribos indígenas, então conhecer também um pouco mais da cultura deles. Eu quero uma foto. Não vai querer. Também, assim, né, ver como ainda está preservado, né, apesar de sofrer interferências, né, é muito legal, eu acho que vale muito a pena. Depois desse tempo que eu fiquei na Paraíba, eu tive uma oportunidade também de ir para Fernando de Noronha, onde eu trabalhei lá também durante 3 meses, né, em um hostel de uma amiga minha. E aí é aquilo, né? Você trabalhava e você curtia, porque Fernando de Noronha realmente eu acho que é o lugar assim de praia mais paradisíaco que a gente tem no Brasil. Todas as praias são águas cristalinas, tem uma vida marinha absurda. Você entra assim na água, você vê um tubarão nadando perto de você. E como o ecossistema lá é equilibrado, então os tubarões eles não representam risco nenhum. É super seguro, inclusive é muito procurado Fernando de Noronha para quem quer ter esse contato mais próximo, né? E aí eu fiquei esse tempo aproveitando cada cantinho daquela ilha, fui em lugares inclusive que os turistas não conhecem, porque as pessoas que vão para lá acabam ficando poucos dias, porque é um lugar caro, extremamente caro. Então, poder morar lá na ilha fez eu ter essa oportunidade de conhecer assim trilhas, né, mirantes, né, praias assim que não são tão convencionais. E isso para mim assim foi também uma das experiências mais surreais que eu pude ter nesse tempo. Depois de Fernando de Noronha, né, aí eu saí um pouco do Brasil, mais recentemente, no começo do ano passado. Tive a oportunidade de ir para Uruguai, para Argentina, onde eu fiquei 2 meses, né, viajando por esses dois países também, conheci um pouco mais a cultura. E aí, durante o tempo que eu virei nômade, foi a primeira vez que eu tinha saído do Brasil. Depois eu retornei para o Brasil e aí eu fui fazer um mochilão com mais tempo pelo estado da Bahia. Então eu conheci parte do litoral que eu tinha pulado da primeira vez que eu tinha passado. Fui para a Chapada Diamantina também, que é uma das pérolas do Brasil. Assim, você vê ali uma natureza gigantesca, as cachoeiras ali extremamente impactantes também. Então, para mim também foi muito especial poder conhecer um pouco mais da Bahia, né? E durante esse tempo viajando, eu vejo como é que eu me reinventei em vários momentos, principalmente, né? Porque depois que eu entendi que esse é o estilo de vida que eu queria me manter, que eu queria ter mais experiências, então você precisa ter alguma forma de ganhar dinheiro. Viajando, você conhece muita gente também, né? Que ganha dinheiro de maneiras que você jamais imaginava que seria possível com a internet. Então, eu tive muito essa ajuda também, né? Isso eu tenho muita consciência. E até que eu descobri nos infoprodutos, vender infoprodutos online, uma das maneiras mais consistentes, e é o que eu faço hoje para poder me manter. Esse eu acho que é uma das magias de viajar, né? Você se reinventa a todo momento, a cada lugar novo que você chega, você acaba ficando muito desapegado mais das coisas, se estressando muito menos. Então, eu comparado, né, com o Caio que começou a viajar, né, que era o Caio que estava acostumado com São Paulo, eu vejo essas diferenças muito grandes. E esse é um estilo de vida, né, que eu até brinco com as pessoas que me perguntam, falam, eu quero começar também. Eu sempre falo, bom, legal, né? Eu acho que é legal você ter um planejamento, porque eu sofri muito também, né, nesse sentido de fazer dinheiro mesmo para poder me manter. Você fazendo voluntariado, igual eu comentei no começo do vídeo, é possível você diminuir muito seu gasto, mas querendo ou não, você tem um custo ali, né, para comer, para poder se deslocar para outro lugar. Então, se você começar com planejamento, eu vou fazer isso, isso, isso para poder me manter na estrada, você acaba meio que economizando muito tempo, muito estresse também. E esse aí eu acho que foi um dos erros que eu tive do começo. Brinco que é uma coisa muito viciante, porque as pessoas começam aos poucos e depois elas não querem mais parar. E até os perrengues, né, de quando você está viajando, e tem muito perrengue, né, muito. Por exemplo, você perder ônibus, você se perder num determinado lugar, acontecer situações nas hospedagens que você tá, onde não é tão bacana e você tem que se virar.
E aí até esse jogo de cintura para você lidar com esses imprevistos, você acaba criando de uma maneira muito mais robusta, sabe? Tipo, você acaba ficando muito mais flexível e muito mais tranquilo, sabendo lidar dessa maneira. E esses perrengues também você acaba meio que gostando de uma certa maneira, sabe? Sempre tá acontecendo alguma coisa nova, sempre é uma pessoa nova que você tá conhecendo, sempre é algum lugar novo onde você tá conhecendo. Então você acaba meio que vivendo ali um pouco sem essa não rotina, né? Porque assim, eu acho que rotina é importante também você ter quando você está viajando, principalmente quando você está trabalhando e viajando. Então a rotina ali de no horário tal até o horário tal eu vou trabalhar, acaba te ajudando muito para você não se perder. Mas apesar desse tipo de rotina, você está ali sempre vivendo situações novas que acabam te viciando muito. Então, eu acho que isso é muito legal. Depois de mais desses 4 anos que eu estou viajando, eu digo que eu não vou parar ainda tão cedo. Eu acho que, claro, que a gente muda muito, as nossas prioridades mudam, né? Eu acho que todo tempo a gente acaba querendo uma coisa diferente, né? Tem uma prioridade diferente. Mas hoje é o estilo de vida que me faz feliz e eu acho fielmente que o propósito, né, da nossa vida aqui é a gente buscar a nossa felicidade. Claro que nesse caminho, né, na busca da felicidade, sempre vai ter momentos de altos e momentos de baixos, né? Então, por exemplo, não é que eu vivi feliz esses 4 anos, não. Teve muitos momentos também onde foi de perrengue, momentos onde eu pensava em desistir, principalmente na fase onde eu estava ali tentando descobrir uma maneira de conseguir dinheiro, de ganhar dinheiro para me manter viajando. Então foram momentos muito difíceis, mas eu tive muito mais momentos felizes do que esses momentos difíceis. Então para mim compensava muito, porque às vezes eu estava triste, estava ali, poxa, o que eu vou fazer da minha vida? Mas eu estava numa praia incrível, sabe? Eu estava ali curtindo uma tarde absurda, estava com pessoas bacanas do meu lado. Então eu acho que acaba meio que tendo esse equilíbrio, né? E eu acho que isso é importante. Eu acho que você tem que estar sempre em busca da felicidade, seja viajando, seja fazendo alguma outra coisa. Mas é isso, esse vídeo aqui eu queria mais abrir aqui o meu coração um pouco mais sobre esses anos que eu vivi, né, na estrada. Para mim, assim, eu acho que foram coisas muito incríveis. Eu sei que eu sou muito privilegiado por ter tido a oportunidade de fazer isso, mas é muito importante você, se você quer alguma coisa, né, se você quer ter uma vivência, né, uma experiência, né, ou conseguir algo, você tá sempre em movimento, em busca daquilo, né? E muitas vezes você não sabe como que você vai fazer para poder chegar lá. Mas se você estiver, né, se movimentando para aquilo, as coisas, assim, acontecem de maneira inexplicáveis. E comigo foi muito isso. Então, se vocês ainda não estão inscritos no meu canal, se inscreve e ativa o sininho, porque eu tô agora sempre compartilhando, né, mais assuntos sobre esse estilo de vida, de viver viajando, dicas de como que você pode fazer isso também, e além dos lugares por onde eu passo, para vocês poderem conhecer um pouco mais, ter dicas aí de lugares bacanas para vocês poderem conhecer depois também. Então, até o próximo vídeo.